falar de provas. Provas e meios de obtenção de prova. Então, olha só essa questão para delegado federal do último certame, no enunciado que dizia que na falta de perito oficial, veja aqui então nós estamos falando de qual assunto dentro das provas? De perícia. Na falta de perito oficial, para realizar perícia demandada em determinado inquérito policial, é suficiente que a autoridade policial nomeie para tal finalidade uma pessoa idônea, com nível superior completo, preferencialmente na área técnica relacionada com a natureza do exame. Olha os requisitos, então, que o enunciado trouxe para o perito ad hoc, para o perito nomeado. Pessoa idônea, nível superior completo e preferencialmente na área técnica relacionada com a natureza do exame. Errado. Por que errado, professor? Olha o detalhe, olha como que na primeira etapa é preciso dominar a lei seca. O 159 do CPP fala que, olha aí, em regra, o exame de corpo de delito, ou seja, a perícia, será realizada por um perito oficial que precisa ter curso superior. É o perito concursado. Na falta do perito oficial, o parágrafo 1º traz o perito nomeado. Os peritos nomeados, porque são duas pessoas idôneas, portadoras de diploma de curso superior, preferencialmente na área específica. Tá? Então veja que o enunciado ele falou que bastaria uma pessoa idônea, quando na verdade sempre são dois peritos não oficiais. Dois peritos não oficiais. Existem exceções? Existem exceções. E que vai bastar um perito, tá? Um perito não oficial. Eu trago isso no material depois para vocês, mas lembre-se que na lei de drogas, o laudo toxicológico preliminar, ele pode ser feito por pessoa, no singular, não necessitando, então, dois peritos nomeados, tá? Na Lei Maria da Penha, 11.340, de 2006, que não está no seu edital, também existe a possibilidade de prontuário médico assinado por um médico que atendeu a vítima e esse prontuário tem valor, então, como uma perícia. E também na Lei 9.099, de 95, que é a Lei do Juizado Especial Criminal, ela fala exatamente que esse boletim médico, esse prontuário, ele tem valor para fins da lavratura do termo circunstanciado. Beleza? Tranquilo? Tá certo. Então, eu te apresento uma outra questão da prova de delegado federal, falando aí que, com relação às provas no crime de organização criminosa, é vedado ao juiz ordenar de ofício, antes de iniciada a ação penal, portanto, durante o inquérito policial, a produção antecipada de provas, mesmo daquelas consideradas urgentes e relevantes. Ora, pela letra da lei, errado. Errado essa questão. Cuidado porque o CESP, ele, salvo engano, ele anulou essa questão por falar que admitiria posicionamentos contraditórios, tá? Mas, na verdade, está errada a questão, porque, veja só, na verdade, veja só o artigo 156 do CPP dizendo que o juiz pode ordenar de ofício, mesmo antes de iniciada a ação penal, a produção antecipada de provas consideradas urgentes e relevantes, exatamente o que o enunciado está apontando. Observada a necessidade, adequação e proporcionalidade da medida. Então, o próprio CPP ele já traz essa possibilidade de o juiz determinar de ofício a produção de provas ali quando se tratar de uma prova antecipada, que tenha urgência. Tá certo? Professor, mas se a lei está falando isso, qual que seria o posicionamento contraditório a que o CESP fez referência? Existe doutrina criticando esse dispositivo.
dizendo que o juiz não deveria atuar de ofício em hipótese nenhuma, tá? E agora com o pacote anticrime, no artigo 3º-B, que fala do juiz das garantias, dispositivo esse com eficácia suspensa, veja lá, que compete ao juiz das garantias decidir sobre o requerimento de produção antecipada de provas, tá? Veja aí que com esse novo dispositivo, você teria necessidade de requerimento e não de atuação de ofício pelo magistrado. A doutrina, então, ela vai falar, olha, agora então é que não se deve mesmo o juiz decretar a prova de ofício, porque o pacote anticrime, ele acabou revogando tacitamente o 156.1. Cuidado com esse posicionamento na prova, por quê? Porque o CESP, em questão de 2020, não fez esse raciocínio. Ele continuou, o SEBRASP, entendendo que o juiz pode decretar a prova antecipada em situações de urgência e relevância. Então, esse entendimento você leva para a prova objetiva, tá bom? Na fase dissertativa e na oral, aí outro assunto. Aí você apresenta a crítica doutrinária. Bem, outra questão de delegado federal do último concurso vai dizer respeito à inexigibilidade de autoincriminação. Ou seja, direito de não produzir prova contra si mesmo. Olha só, por força do princípio da verdade real, esse é um princípio que na prova objetiva você pode dizer que ele existe, tá? No processo penal, a verdade real impõe que os envolvidos ali, e principalmente o juiz, ele tome as providências necessárias para descobrir a verdade dos fatos, como se fosse possível, né? Retroagir no tempo e alcançar uma verdade absoluta. Na prova objetiva você marca a verdade real como um princípio, mas na dissertativa e na oral dá para criticar esse princípio, sendo melhor usar o termo busca da verdade, exatamente para dizer que não há uma verdade absoluta. Pois bem, por força do princípio da verdade real, se uma autoridade policial determinar que o indiciado forneça material biológico, DNA, para coleta de amostra para o exame, cujo resultado poderá constituir prova para determinar a autoria do crime, o indiciado estará obrigado a cumprir essa determinação. Ora, errado, exatamente por conta do direito de não produzir prova contra si mesmo. Tá? Ele tem amparo na Constituição, lá no artigo 5º, no inciso 63, que fala que o preso será informado dos seus direitos, dentre os quais o de permanecer calado. Veja que a Constituição ela não foi tão precisa, porque esse direito não é só do preso, é do investigado ou acusado, ainda que esteja em liberdade. E esse direito de não produzir prova contra si não é só de ficar calado. O direito ao silêncio é apenas uma das manifestações do privilégio contra a autoincriminação. Tá certo? Bem, já que se falou em DNA, lembre-se que na lei de identificação criminal existe a previsão de que, se o indivíduo ele se identificar civilmente, que é a regra, por meio do documento, mas acontecia alguma das hipóteses que gera dúvida sobre a sua identidade, autorizando assim a identificação criminal, olha só, a identificação criminal ela pode ser determinada se for essencial às investigações policiais, segundo o despacho do juiz, que decidirá de ofício ou por representação do delegado, ou requerimento do MP ou da defesa. Veja que a identificação criminal tem uma das suas hipóteses, então, por decisão do juiz, a pedido ou de ofício. E o parágrafo único afirma que essa identificação criminal pode incluir a coleta de material biológico. Tá certo? Só que essa possibilidade tem que ser lida à luz da Constituição. Ou seja, o juiz pode até determinar a produção dessa prova, mas nunca forçando o suspeito, o réu, no sentido de meter uma agulhada nele e tirar o sangue, no sentido de arrancar o cabelo dele à força. Tá certo? A coleta, ela até pode acontecer, mas desde que tenha havido um descarte desse material biológico.
seja voluntariamente, ou seja, o investigado ele vai lá e consente e ele mesmo entrega o material, ou seja, um descarte involuntário, que também serve. Por exemplo, se ele foi na delegacia e depois a autoridade policial nota que caiu um fio de cabelo no chão, ou que ele bebeu num copo e ficou então a sua saliva no copo jogado no lixo. Esse descarte involuntário ele também é válido. Bem, artigo 7º-A, recente, afirma que a exclusão dos perfis genéticos no banco de dados ocorrerá pela absolvição do acusado, ou então se ele for condenado, mas fizer um requerimento depois de 20 anos do cumprimento da pena. Professor, é só a lei de investigação de identificação criminal que trata disso? De perícia genética, de coleta de material biológico? Não. A própria LEP vai tratar no artigo 9º-A, dizendo que os condenados por crime praticado dolosamente, com violência grave contra a pessoa, ou por qualquer crime hediondo, esse condenado será submetido obrigatoriamente à identificação genética, mediante extração de DNA. A regulamentação, então, será feita para garantir as melhores práticas de genética forense, e a autoridade policial, seja da PF, seja da Polícia Civil, pode requerer ao juiz, no caso de inquérito instaurado, o acesso a esse banco de dados. Tá bom? O titular desses dados ele tem direito a acessar os seus dados no banco de perfis genéticos, bem como os documentos da cadeia de custódia que gerou essa informação. O condenado por esse tipo de crime, que não tiver sido submetido à identificação genética, quando entrar na penitenciária, quando entrar no estabelecimento prisional, deverá ser submetido a ele, constituindo falta grave a recusa do condenado em se submeter à identificação do perfil genético. E aqui, evidentemente, existem críticas da doutrina, tá? Ora, como que ele pode estar cometendo falta grave por exercer um direito constitucional de não se autoincriminar? Mas o fato é que essa lei não foi declarada inconstitucional. Na verdade, esses dispositivos foram acrescentados na LEP por lei recente e nunca foram declarados inconstitucionais. Portanto, cuidado. Na prova objetiva, você marca de acordo com a lei. Tranquilo? Agora eu vou trazer para vocês, com relação a esse chamado nemo tenetur si detegere, grave essa expressão, porque ela é muito usada nas provas, ela é um sinônimo de inexigibilidade de autoincriminação. Grave aí que, com relação a isso, o suspeito ou réu ele não pode ser compelido a participar de uma diligência que exija o seu comportamento ativo ou tolerar prova invasiva. Essas são as duas facetas principais da inexigibilidade de autoincriminação. O indivíduo não é obrigado a fazer um comportamento ativo, ele não tem que fornecer material gráfico do próprio punho, ele não tem que falar, ele não tem que se movimentar para produzir prova contra si. Ele não tem que falar e confessar. E de outro lado, tampouco deve se submeter à prova invasiva contra a sua vontade. Qualquer tipo de invasão do corpo humano, seja por uma agulha, seja arrancando o seu cabelo, enfim. E aí eu separei para vocês, eu fiz uma exaustiva pesquisa na jurisprudência, não só nos julgados recentes, para a gente entender qual é a posição dos tribunais superiores a respeito. E o STF e o STJ entendem que a inexigibilidade de autoincriminação inclui o direito de não participar de reprodução simulada do crime, de não fornecer padrões vocais para perícia vocal, de não fornecer material de próprio punho para perícia grafotécnica, de não soprar o bafômetro, de não ter sangue extraído ou seu material genético extraído forçadamente, e de não se submeter a perícias em geral contra a sua vontade. Mas aí nós temos uma situação que o STJ examinou. Havendo fundados indícios de que determinada pessoa engoliu droga, ela ingeriu substância entorpecente,
é possível, ou seja, para eliminar ali a materialidade do crime, é possível que ela seja levada ao hospital, submetida a exames e medicada, mesmo que ela não queira. Não como forma de produzir prova, mas para preservar a sua própria integridade física. O STJ entendeu que isso é possível, então, muito cuidado, tá bom? E para fechar, eu separei também algumas posições do STF e do STJ, agora especificamente quanto ao direito ao silêncio, que é, como eu disse, uma faceta do privilégio contra a autoincriminação. Vamos dar uma olhada? Quanto ao direito ao silêncio, o indivíduo, suspeito ou réu, tem direito ao silêncio parcial no interrogatório. O silêncio não precisa ser total. O interrogando, ele pode responder somente às perguntas do seu próprio advogado, se ele quiser. Tá certo? O STJ pensa assim. Tem direito também a não ser submetido ao chamado interrogatório subrepetício, que é um interrogatório travestido de mera entrevista, realizado pela autoridade policial com o investigado, por exemplo, num caso que o STF examinou, durante uma busca e apreensão domiciliar, sem a assistência do advogado e sem a comunicação do direito ao silêncio. Portanto, se vier um enunciado na sua prova dizendo que a autoridade policial, no cumprimento de uma busca e apreensão domiciliar, na execução desse mandado, tem a possibilidade, licitamente, de realizar entrevista com o suspeito, ainda que sem a presença do advogado e sem anunciar o seu direito ao silêncio. Essa é uma afirmativa errada. Tá? Não pode a autoridade policial fazer uma entrevista subrepetícia. Se quiser interrogar, tem que primeiro afirmar que há o direito ao silêncio e, inclusive, o direito de estar acompanhado por um advogado. Também é direito do imputado, na investigação ou no processo, ser informado expressamente do direito ao silêncio. Tá? Não somente no momento do interrogatório pelo delegado, mas também, cuidado com isso, no momento da abordagem policial com voz de prisão pela PM. O STF decidiu recentemente isso. Portanto, a PM que está na rua, quando faz a captura do suspeito, nesse momento já tem que anunciar o direito ao silêncio. Não pode, ali como uma artimanha, tratar o indivíduo como se ele não fosse suspeito, como se ele não tivesse o direito de ficar calado, e obter uma confissão, uma informação que o incrimine, de maneira subrepetícia, de maneira, de certa forma, até enganar a pessoa que não sabe do seu direito. Também o direito ao silêncio abrange o privilégio para ser avisado dessa possibilidade antes de se submeter à perícia. Se vai periciar, ele tem que saber que ele não é obrigado. E também de ser informado sobre o seu direito de ficar calado antes de ser ouvido como testemunha. Como assim, professor? Testemunha, calma. Se for feita pergunta que gere a incriminação. Então, cuidado, a testemunha continua tendo a obrigação de falar a verdade, sob pena de crime de falso testemunho. Porém, se em determinado momento da inquirição a autoridade policial começa a entender que a testemunha é suspeita também e faz pergunta em cuja resposta a inicialmente testemunha possa se autoincriminar, então, nesse momento, quanto a esse tipo de pergunta, deve ser anunciado o direito ao silêncio, tá bom? Sendo atípica a conduta da testemunha que mente em juízo para não se autoincriminar. Se a testemunha mentiu com relação aos fatos, quando a testemunha não tem a possibilidade de incriminar a si mesma, então é crime de falso testemunho. Mas se ela mentiu porque ela quer não produzir prova contra si, então o fato é atípico. E, aliás, deveria a polícia ter falado para essa pessoa que, quanto a essas perguntas, não precisava ter feito a resposta. Tá bom?
Fica parecendo tranquilo essa quantidade de opções, né? Professor, não, não é tranquilo. Ora, se não é tranquilo para você, imagine para mim, que tive que estudar todos esses acórdãos e sistematizar tudo. Olha só, o assunto da aula de hoje é interceptação telefônica. Professor, o CESP gosta de interceptação telefônica na prova da PF? Não gosta, ama, adora. São várias questões em todo o concurso. Olha só, no último concurso, a afirmação de que a interceptação poderá ser realizada de ofício pela autoridade policial, desde que o inquérito tenha como objetivo investigar crime hediondo, organização criminosa ou tráfico de drogas. E você sabe muito bem que essa afirmação está errada porque não interessa a gravidade do crime. O delegado não pode interceptar de ofício. Ele precisa de quê? De autorização judicial, de ordem do juiz. Essa conclusão a gente extrai lá da própria Constituição Federal, no artigo 5º, inciso 12, que fala que a interceptação das comunicações telefônicas precisa de autorização judicial e vai ser usada só na persecução penal, ou seja, numa investigação ou num processo penal. E a lei de interceptação telefônica 9296, que você tem que ler ela de cabo a rabo e conhecer tudo, é uma lei pequena, ela já enuncia logo no artigo inaugural que a interceptação ela depende de ordem judicial, tá bom? Bem, a interceptação telefônica, não confunda, ela até pode ser determinada de ofício, só que por quem? Pelo juiz. Veja, o artigo 3º dizendo que o juiz, tanto a requerimento da autoridade policial ou do Ministério Público, no caso da autoridade policial, a gente sabe que o melhor termo é representação do delegado, tá? Seja a pedido do delegado ou do MP, ou de ofício o juiz pode determinar a interceptação. Então, cuidado com esse artigo 3º, tá? Numa prova, um enunciado como esse nos levaria a imaginar que está equivocado. Ora, o juiz não pode determinar produção de provas de ofício assim, em qualquer situação, afinal, isso prejudicaria a imparcialidade do magistrado. Ele deve ser alguém inerte na persecução criminal. Mas existe aqui esse dispositivo que nunca foi declarado inconstitucional. Tá bom? Olha só uma outra questão no penúltimo certame, dizendo que no curso de inquérito policial, presidido por delegado federal, foi deferida a interceptação telefônica dos indiciados, tendo sido a transcrição dos dados em laudo pericial, juntada em apenso aos autos do inquérito, sob segredo de justiça. Encaminhado o procedimento policial ao judiciário, o juiz permitiu o acesso da imprensa ao conteúdo dos dados e a sua divulgação sob o fundamento de interesse público à informação. Nessa situação, independentemente de autorização judicial de acesso da imprensa aos dados de interceptação telefônica, a divulgação desse conteúdo é ilegal e invalida a prova colhida, uma vez que o procedimento em questão, tanto na fase inquisitorial quanto na judicial, é sigiloso, por expressa regra constitucional. Cuidado com essa afirmação que está errada, porque, veja só, uma coisa é você afirmar que a interceptação ela tem sigilo. E, realmente, não por detalhamento na Constituição, no inciso 12 do artigo 5º, mas por uma minúcia da própria Lei 9296, há a informação realmente de que a interceptação, além de correr em autos apartados ao inquérito, ela é sigilosa. De fato, existe essa regra. Só que a jurisprudência dos tribunais superiores tem admitido a flexibilização desse segredo em nome do interesse público em algumas situações. Por exemplo, numa investigação de governantes, em que se apura ou se processa crimes contra o erário público, hipótese em que a sociedade tem o direito de conhecer a persecução criminal para fazer a devida avaliação da atuação do gestor público. Existe jurisprudência nesse sentido. O que o STF não admite, como no caso lá
do ex-juiz Sérgio Moro é divulgação de trechos de interceptação que não digam respeito à investigação do crime em sentido estrito. Por exemplo, uma conversa privada, uma conversa, vamos imaginar, de um relacionamento afetivo. Isso não pode acontecer, mas as informações de interesse público relativas a atos criminosos, estes a jurisprudência admite. Então vamos conferir lá na lei o artigo 8º dizendo que a interceptação ocorrerá em autos apartados, apensados ao inquérito policial ou processo criminal, preservando-se exatamente esse sigilo das diligências. A gravação que não interessar à prova será inutilizada por decisão judicial, durante o inquérito, a instrução processual ou após esta, em virtude de requerimento do MP ou da parte interessada. Veja aí a destruição acontecendo só com relação à parte que não foi usada como prova. Constitui crime, olha o artigo 10, realizar interceptação telefônica, informática ou telemática ou quebrar segredo de justiça sem autorização judicial ou com objetivos não autorizados por lei. Beleza? Então, a gente rememora aí alguns dos dispositivos da 9296, comprovando que, de fato, existe um sigilo na interceptação. Mas, eu já anunciei que a jurisprudência do STF, ela relativiza isso. Veja, decisão judicial de levantamento do sigilo deve ser proferida por juízo competente. Tá? Se for um foro por prerrogativa, é o tribunal competente. Não devendo esse levantamento do sigilo abranger conversas que não têm relação com a investigação. É exatamente o que eu havia acabado de comentar com vocês. Olha aí a reclamação lá no STF. E veja então que o acesso vai se restringir, conforme súmula vinculante 14, somente, claro, às diligências já finalizadas. Não existe como levantar sigilo de uma interceptação em curso. É claro que o levantamento do sigilo se discute a partir da finalização dessa diligência. Tá bom? Vale registrar também que a interceptação telefônica é um meio de obtenção de prova. É uma técnica de investigação. O que é a prova em si mesmo considerada, portanto, professor, já que a interceptação é uma diligência investigativa? A prova será a degravação de conversas específicas e, portanto, serão juntadas aos autos. Tem mais questão? Tem mais. Eu disse que cai bastante a interceptação. Olha aí. Apesar de a lei prever o prazo máximo de 15 dias para a interceptação, renovável por mais 15, não há qualquer restrição ao número de prorrogações, desde que haja decisão fundamentando a dilação do período. Certo. Essa é uma das diversas posições adotadas pelas cortes superiores em relação à interceptação telefônica. Tá bom? Não há qualquer restrição ao número de prorrogações, desde que haja decisão fundamentando este proceder. Bem, mais questões para vocês se divertirem aqui sobre interceptação. Olha só. Autorizadas por juízo absolutamente incompetente, veja aí então uma hipótese de competência absoluta que foi ferida, as interceptações telefônicas conduzidas pela autoridade policial são ilegais, por violação ao devido processo legal. Essa daqui pega quem? Pega o infanto-juvenil. O infanto-juvenil vai bater o olho e falar, poxa, incompetência, realmente a prova é ilícita. A questão está falando até em incompetência absoluta. Só que essa questão, ela está errada. Não há ilicitude nesse caso por adoção da teoria do juízo aparente. A teoria do juízo aparente, adotada tanto pelo STF como pelo STJ, fala que diligências como, por exemplo, a interceptação telefônica, bem como outras medidas cautelares, autorizadas por juiz absolutamente incompetente, não torna nula a prova quando
quando o fato deslocador da competência surge ou passa a ser conhecido no decorrer das investigações, como no caso exatamente da assertiva que a gente viu. Ademais, quando as interceptações foram autorizadas pelo juízo estadual, não se sabia que se cuidava de tráfico para o exterior. Essa daqui é a situação analisada pelo STJ. Uma interceptação que começa a investigar um tráfico local e no curso das oitivas captadas, no curso das gravações que são interceptadas, se descobre que, na verdade, aquele tráfico é transnacional. A deslocar a atribuição para a Polícia Federal e a competência para a Justiça Federal. Isso entra no que a gente chama de juízo aparente. À época da decretação da medida cautelar, o juízo aparentemente competente era aquele. Portanto, ainda que depois se descubra uma incompetência absoluta, tá, em razão ali da matéria, por exemplo, um crime ser estadual ou federal, não se invalida a prova, porque não tinha como o juiz saber naquele momento que ele era absolutamente incompetente. Tranquilo? Fácil? Toma mais uma aí. Na interceptação, ainda que o conteúdo das conversas tenha sido juntado aos autos da ação penal, a violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa se não houver a transcrição integral do conteúdo interceptado. E você sabe que está errado, não é preciso transcrição integral das conversas interceptadas. Significa dizer que é possível a degravação parcial, somente dos trechos relevantes. Mas cuidado, não é só uma escolha arbitrária de trechos que seriam relevantes e simplesmente se destruir o resto. O que a jurisprudência nos informa? Que deve ser possibilitado ao investigado o pleno acesso a todas as conversas captadas, ou seja, a integralidade dos áudios, sendo facultado ao juiz o poder de determinar, se ele achar adequado, a transcrição da integralidade ou de trechos apenas do áudio. O fato de se admitir, portanto, a transcrição parcial não significa que se possa negar o acesso à defesa da integralidade do áudio. Veja, você transcreveu apenas uma parte, mas o áudio bruto que está lá armazenado, ele tem que estar disponível para a defesa. E isso não impede, no caso concreto, se o juiz achar pertinente, de determinar a transcrição integral. Tá? Não é uma obrigação também que seja só a transcrição parcial. Para a gente aproveitar esses últimos minutos dessa aula e eu facilitar para vocês, em vez de eu ficar aqui redigindo os diversos posicionamentos sobre interceptação que falta trazer para vocês, eu já trouxe no material pronto, facilitando então o seu trabalho. Olha só o que eu separei. O prazo de 15 dias da interceptação tem que ser contado a partir de quando? A partir da efetiva implementação da medida e não da decisão do juiz. Portanto, os 15 dias correm não da decisão judicial autorizando a interceptação, e sim depois de o juiz dar essa decisão, oficiar a empresa de telefonia, quando a empresa efetivamente passa a encaminhar esses áudios para a polícia ou para a MP, a partir da implementação da interceptação que se conta o prazo. É legítima a prova obtida por meio de interceptação que apura crime punido com detenção, se ele for conexo com outro crime apenado com reclusão. Essa daqui não é tão nova, essa você já conhece. A lei fala que a interceptação serve para apurar crime punido com reclusão, mas a jurisprudência admite que a interceptação seja feita para crimes punidos com detenção se eles forem conexos, se eles surgirem ao longo da diligência iniciada para se apurar um crime com reclusão. São admitidas sucessíveis renovações, né? A gente acabou de ver
essa possibilidade. É desnecessária a realização de perícia para a identificação da voz captada nas interceptações. Em regra, não é preciso perícia, basta degravar a conversa e a polícia é que vai indicar quem são os interlocutores, exceto se houver dúvida plausível que justificar a medida. Aí o juiz pode aceitar um pedido da defesa, por exemplo, e determinar a realização de perícia. Tranquilo? Não há necessidade de degravação da integralidade dos diálogos, nós já vimos. Em razão de ausência de previsão na 9296, é desnecessário que as degravações sejam feitas por peritos oficiais. A polícia pode fazer isso. A alteração da competência não torna inválida a decisão. Olha aí o juiz aparente. A captação do áudio fora do período autorizado gera a nulidade somente da gravação excedente. Imagine então que foi dado o prazo de 15 dias, ele não foi renovado. Mas a operadora de telefonia mandou um dia a mais de conversas interceptadas. Ela mandou 16 dias. E a polícia transcreveu tudo. Transcreveu trechos de todos os dias, inclusive do 16º, que não estava amparado por decisão judicial. Então não significa que toda a interceptação é ilícita, que toda a degravação é nula, mas somente daquele período excedente, que não estava acobertado por autorização judicial. Para a gente fechar, é possível a decretação de interceptação com base em denúncia anônima, desde que corroborada por outros elementos. A denúncia anônima por si só, exclusivamente, não serve para interceptação. Ela não serve nem mesmo para instaurar um inquérito, que dirá para uma interceptação. Nós já falamos sobre isso. Mas a denúncia anônima ela pode ser aproveitada. De que forma? Com diligências complementares, diligências preliminares. É possível que o trabalho de interceptação seja conduzido pela Secretaria de Segurança Pública. Isso aí é comum em muitos estados, você ter lá um núcleo de inteligência que passa a tocar interceptações telefônicas. O STJ entende que isso é válido. Eu vejo com muita reserva, porque há aí um flerte com a usurpação de função. Há aí uma perigosa situação de se confundir a atividade de inteligência com uma investigação criminal. E são coisas diferentes. Inteligência produz conhecimento para a autoridade governamental tomar as decisões sobre os rumos daquele órgão. Investigação criminal é outra coisa. É a apuração de materialidade e autoria. Mas se cair na sua prova, marca lá que é certo a possibilidade da Secretaria de Segurança Pública conduzir interceptação. É ônus da defesa demonstrar que existiam meios investigativos alternativos à autoridade policial para elucidar o crime. Como assim, professor? Ora, na lei você sabe que existe esse requisito de que a interceptação só pode ser usada quando ela mostrar que é o último recurso. Não havia outra possibilidade de investigar aquele caso. Não tinha uma testemunha ocular que resolvesse a materialidade e autoria do crime. Mas o fato de existir esse requisito não significa que seja a própria autoridade policial ou MP que precisem minuciosamente explicar essa ausência de meios alternativos. Segundo o STJ, é ônus da defesa fazer isso. É uma decisão, claro, até certo ponto criticável, porque ela acaba também esbarrando aí num ônus, né, probatório que no processo penal, de fato, não cabe para a defesa. Na sua prova, marca lá que é a defesa que tem que se lascar. Professor, na prova dissertativa eu vou escrever assim: a defesa tem que se lascar. Não foi isso que eu disse, tá? Olha o que caiu na última prova de delegado federal. Um delegado da PF instaurou inquérito para apurar crime cometido contra órgão público federal. Diligências constataram um sofisticado esquema de organização criminosa, criada com a intenção de fraudar um programa de responsabilidade desse ente público.
Se algum dos indiciados, no âmbito desse inquérito, apresentar elementos que justifiquem a celebração de acordo de colaboração, e se a situação permitir a concessão do benefício, o próprio delegado que estiver à frente da investigação poderá celebrar diretamente o acordo, devendo submetê-lo à homologação judicial. Fácil, não é certo? E na época do último concurso, estava recente a polêmica sobre a capacidade postulatória do delegado para celebrar a colaboração. Polêmica, na verdade, artificialmente criada pelo Ministério Público Federal, e o PGR foi lá e entrou com uma ADI para questionar a lei de organização criminosa, nesse ponto que permite ao delegado fazer o acordo. E eles tomaram uma sacolada, perderam, ficou confirmada a capacidade postulatória do delegado. Tá? Então veja aí, lá no artigo 4º da 12.830, que é um dos dispositivos que falam da colaboração, no parágrafo 6º a gente tem a informação de que o juiz não participará das negociações para a formalização do acordo. Esse acordo acontecerá entre o delegado, o investigado e o seu advogado, com a manifestação do MP. Ou então, se não for com o delegado a negociação, entre o Ministério Público, o investigado ou acusado e o seu defensor. Tá bom? Então o STF chancelou essa possibilidade. Veja que agora o novo artigo 3º-A fala que o negócio, que o acordo de colaboração premiada é um negócio jurídico processual e um meio de obtenção de prova, que pressupõe utilidade e interesse públicos. Aqui, então, eu vou trazer para vocês, a partir de agora, rapidamente, os novos dispositivos sobre colaboração premiada na Lei de Organização Criminosa, inseridos pelo pacote anticrime. Então, a regulamentação da colaboração, que já era mais minuciosa na 12.850, em comparação com as outras leis que também tratam desse instituto, agora se tornou ainda mais detalhada. Veja que é confirmada a noção de que a natureza jurídica da colaboração é de negócio jurídico processual. E não é a prova em si, mas um meio de obtenção de prova. É uma técnica especial de investigação. O artigo 3º-B, também novo, fala que o recebimento da proposta para formalização do acordo demarca o início das negociações e constitui também um marco de confidencialidade, configurando violação de sigilo e quebra da confiança e da boa-fé a divulgação de tais tratativas. Veja que ainda estamos nas tratativas, seja tratativas iniciais ou documento que formalize essa negociação. Só podem ser divulgadas após o levantamento do sigilo por decisão judicial. A proposta de colaboração premiada deve ser sumariamente indeferida. Ela poderá ser sumariamente indeferida com a devida justificativa, cientificando-se o interessado. Por isso, a proposta de acordo, se feita pela defesa, não é um direito líquido e certo. O MP, o delegado, não são obrigados a aceitar aquela proposta. Ela pode ser indeferida e devidamente justificada. Professor, e se indeferir a colaboração? Fica a defesa absolutamente proibida e impossibilitada de auferir os benefícios de uma colaboração no final do processo, no momento da sentença? A gente vai ver que não. Nós vamos ver que os tribunais superiores admitem a chamada colaboração unilateral. Então, cuidado, faça a interpretação desse dispositivo com a jurisprudência dos tribunais superiores. Se não houver indeferimento sumário, as partes deverão firmar um termo de confidencialidade para prosseguir as tratativas, que vinculará os órgãos envolvidos na negociação, seja o MP ou a Polícia Judiciária, e impedirá o indeferimento posterior sem justa causa.
O recebimento da proposta de colaboração para análise ou o termo de confidencialidade não implica por si só a suspensão da investigação. Então, olha a regra. Se foi feita uma proposta de colaboração com o respectivo termo de confidencialidade, isso não gera a automática suspensão da investigação. Essa é a regra. Ressalva-se, ou seja, existe a exceção se houver acordo em contrário quanto à propositura de medidas processuais penais cautelares e assecuratórias, bem como medidas processuais cíveis admitidas na legislação. Portanto, é possível um acordo em contrário com relação à propositura destas medidas processuais, ou penais ou cíveis. O acordo de colaboração premiada, prossegue a lei com a redação nova, pode ser precedido de instrução, quando houver necessidade de identificação ou complementação do seu objeto, dos fatos narrados, sua definição jurídica, relevância, utilidade e interesse público. Por isso, não há uma regra absoluta. É possível que a instrução avance para só depois ser fechado o acordo. Tá certo? Os termos de recebimento da proposta e de confidencialidade serão elaborados pelo celebrante e assinados por ele. Quem é o celebrante? MP, Polícia Judiciária. Assinados pelo colaborador e pela defesa, seja advogado ou defensor público com poderes específicos. Na hipótese de não ser feito acordo por iniciativa do celebrante, a polícia ou MP não poderá se valer de nenhuma das informações ou provas apresentadas pelo colaborador de boa-fé para qualquer outra finalidade. Ainda, a proposta de colaboração tem que estar instruída com procuração do interessado com poderes específicos, a gente acabou de ver, ou firmada pessoalmente pela parte. Nenhuma tratativa sobre a colaboração pode ser feita sem o advogado constituído ou defensor público. No caso de conflito de interesses ou de colaborador sem dinheiro para pagar o advogado, o celebrante, o MP ou Polícia Judiciária, deve solicitar a presença de outro advogado ou defensor público. No caso da colaboração premiada, o colaborador tem que narrar todos os fatos ilícitos para os quais concorreu e que tenham relação direta com os fatos investigados. É uma obrigação legal. Ele não pode omitir esse tipo de informação, tá? Sorrateiramente. Se ele fizer isso, poderá ser causa de desconstituição do acordo de colaboração. Ele é obrigado a falar de todos os crimes para os quais ele concorreu, seja autor, seja partícipe, e que tenham uma relação direta com os fatos investigados. Ele tem que abordar, portanto, crimes conexos com relação direta. Cabe à defesa instruir a proposta e os anexos com os fatos adequadamente descritos, com todas as suas circunstâncias, indicando as provas e os elementos de corroboração. A defesa tem, portanto, que indicar que tipo de prova ela vai ajudar a produzir, ou ela já tem produzida, por exemplo, um documento. Tá? É exatamente o que se chama de prova de corroboração. O colaborador ele fala no seu depoimento, pretendendo auxiliar o Estado. Mas não basta a palavra do colaborador, como a gente sabe. É preciso que sejam produzidas provas de corroboração, provas que confirmem o relato do colaborador. Somente aí ele terá direito aos benefícios lá no final do processo, no momento da sentença. O artigo 4º, que já existia no seu caput, fala que o juiz pode, a requerimento das partes, conceder como benefícios perdão judicial, redução de pena, substituição da privativa de liberdade pela restritiva de direitos para esse colaborador, desde que seja uma colaboração efetiva, o que vai ser demonstrado
no final do processo. E aí alguns parágrafos foram alterados e acrescentados pelo pacote anticrime. Quais? O parágrafo 4º fala que o MP pode deixar de oferecer a denúncia se a proposta do acordo de colaboração se referir à infração de cuja existência não tenha prévio conhecimento. Tá? Então, esse tipo de benefício, não oferecer denúncia, só cabe se esse crime não for conhecido previamente pelo MP. No parágrafo 4º, veja aí, considera-se existente o conhecimento prévio do crime quando o MP ou o delegado já tenha instaurado um procedimento, seja um inquérito pelo delegado, seja um PIC pelo MP, para apurar aquele fato. No parágrafo 7º, a gente tem aqui como alteração que, feito o acordo, vai ser mandado para o juiz, para que o juiz faça a análise do termo de colaboração, para que ele analise as declarações do colaborador. E olha só, o juiz ele deve ouvir sigilosamente o colaborador, acompanhado do defensor, para conferir se aquele acordo realmente é um acordo regular, se foi um acordo voluntariamente celebrado. Então, cuidado com isso na prova. Um enunciado que diga que o juiz, ao receber o acordo de colaboração para homologar, deverá ouvir pessoalmente e sigilosamente o colaborador. Quem não conhece essas alterações do pacote anticrime pode ser levado a marcar como incorreta, achando que, poxa, o juiz ele não pode participar das tratativas. Então ele não deve poder ouvir o colaborador. Não confunda as coisas. Uma coisa é o juiz não participar das tratativas. Agora, a partir do momento em que elas já foram finalizadas, apresentado o acordo para o magistrado, é uma obrigação que ele faça a inquirição do colaborador, não para ele, juiz, ficar ali tentando contribuir com a persecução, mas apenas para que ele possa aferir exatamente a regularidade e a legalidade do acordo, analisando principalmente se houve voluntariedade. E ele vai analisar também, para homologar o acordo, o juiz, se os benefícios pactuados estão previstos na lei. Tá? Também vai analisar a adequação dos resultados da colaboração aos resultados mínimos exigidos pela própria lei. Por isso, o acordo de colaboração, seja com relação ao tipo de auxílio dado pelo colaborador, seja em relação ao benefício oferecido em contrapartida, tem que estar balizado na lei. O MP e o delegado não podem ficar criando formas novas de auxílio, não pode ficar criando benefícios não estabelecidos pela lei. No parágrafo 7º-A, a gente tem a informação de que o juiz ou o tribunal deve proceder à análise do mérito da denúncia, do perdão judicial e das primeiras etapas de aplicação da pena, antes de conceder os benefícios pactuados, exceto se sequer for oferecida a denúncia. E mais, diz a lei agora que são nulas de pleno direito as previsões de renúncia ao direito de impugnar a decisão homologatória. Não pode ser uma cláusula o colaborador abrir mão de poder impugnar num habeas corpus, por exemplo, ou num recurso, a homologação do acordo. O juiz pode recusar a homologação que não atende aos requisitos legais e, olha a novidade, devolvendo o acordo às partes para as adequações necessárias. Em todas as fases, deve-se garantir ao réu delatado a oportunidade de se manifestar depois do réu que o delatou. O delatado fala por último, portanto. Nós vamos ver decisão recente aí do STF nesse sentido. E, por fim não, quase acabando, o registro das tratativas da colaboração tem que ser feito com recursos de gravação magnética, estenotipia digital ou técnica similar, inclusive audiovisual, destinados a obter mais fidelidade das informações.
garantindo-se, olha aqui a novidade, a disponibilização de cópia do material para o colaborador. Então, o registro ele deverá ser feito assim, e não mais uma possibilidade, é obrigação. Fazer o registro audiovisual, gravar a tratativa, o depoimento do colaborador, e isso tem que ser fornecido para ele. Nenhuma dessas seguintes medidas será decretada com fundamento apenas na palavra do colaborador. O que é que não pode ser feito? Só com a palavra do colaborador. Medidas cautelares reais ou pessoais. Então isso abrange o quê? Abrange prisão? Abrange prisão, é uma medida pessoal. Abrange medida cautelar diversa da prisão? Também. Abrange como medidas reais as medidas assecuratórias? Abrange. Você não vai decretar um sequestro de bens contra alguém com base exclusiva na palavra do colaborador. Você não vai prender alguém com base exclusiva nas suas declarações. E tampouco o recebimento da acusação, seja denúncia ou queixa-crime, e muito menos uma condenação. Em suma, nada pode ser feito com base exclusiva na palavra do colaborador. É preciso que ela seja confirmada por alguma prova de corroboração. O acordo homologado pode ser rescindido em caso de omissão dolosa sobre os fatos da colaboração. E o acordo de colaboração, ele pressupõe que o colaborador cesse o envolvimento na conduta ilícita relacionada à colaboração, sob pena de rescisão. Se ele colaborou, mas continuou delinquindo sorrateiramente, vai ser rescindido esse acordo de colaboração. Tá? Bem, caminhando para o fim, nós temos mais mudanças. No artigo 5º, que fala dos direitos do colaborador, veja, cumprir não só a prisão-pena, mas também eventual prisão cautelar contra ele decretada, especialmente o que? A preventiva, em estabelecimento penal diverso dos demais corréus ou condenados. Ele tem o direito de não ficar na mesma penitenciária cumprindo pena ou na mesma cadeia pública cumprindo uma prisão preventiva em relação àqueles que figuram ali na mesma investigação ou processo como corréus ou já como condenados. O pedido de colaboração vai ser distribuído sigilosamente e olha a novidade, o acordo de colaboração e os depoimentos do colaborador serão mantidos em sigilo. Até quando, professor? Até o recebimento da denúncia ou da queixa-crime. Sendo vedado ao magistrado decidir por sua publicidade em qualquer hipótese. Olha a novidade. Então veja só, não só o acordo em si da colaboração, mas inclusive os seus anexos aqui, o depoimento do colaborador, tem sigilo. Esse sigilo dura até o recebimento da denúncia. Recebimento da denúncia é o marco temporal. A partir daí, não há mais sigilo, mas não no sentido de dar publicidade total. A partir daqui, vai ser dada a informação para aqueles envolvidos, que podem acessar a integralidade do acordo de colaboração. Mas o que o juiz não deve fazer, mesmo depois do recebimento da denúncia, é decidir pela publicidade ampla e restrita. Tá? Não é porque recebeu a denúncia que vai divulgar todo e qualquer tipo de informação que muitas vezes diz respeito à intimidade das pessoas. Tá? Claro que apesar de a lei ter colocado essa vedação para o juiz, os tribunais superiores entendem que é possível sim levantar o sigilo, possibilitando acesso à sociedade como um todo em determinadas situações. Por exemplo, crime cometido por autoridades, crime cometido por agentes políticos, né, que afetam bens jurídicos pertencentes à coletividade, à própria administração pública, sendo de bom tom no Estado de Direito que a sociedade possa fiscalizar os atos dos seus governantes.
Claro que, mesmo nessa situação excepcional, não vai ser todo e qualquer tipo de informação que vai ser publicizada. Tá? Eventuais informações de cunho muito íntimo, que dizem respeito somente à vida privada, esses ainda assim têm que ser mantidos em sigilo. Por exemplo, não aqui só numa colaboração, mas numa interceptação telefônica em que se capte uma conversa de relacionamento íntimo da pessoa. Ora, isso não tem que ser publicizado para a sociedade para que ela faça a fiscalização dos atos públicos. Mas as outras informações que disserem respeito à investigação e ao processo, aí tudo bem, essa seria uma hipótese excepcional. Mas na prova objetiva, marque aqui a letra da lei, tá? A não ser que o examinador, lá a CESP, ela faça o cotejo desse dispositivo com jurisprudência do tribunal, dos tribunais superiores, dizendo que o STF admite, em situações excepcionais, o levantamento do sigilo. Aí tudo bem. Beleza? Então, para a gente caminhar para o fim, eu trago alguns posicionamentos sobre colaboração premiada. Veja, se o delator ou delatado tiverem foro por prerrogativa, a homologação dessa colaboração tem que ser feita no respectivo tribunal. Tá certo? Se delator ou delatado, então, tem foro por prerrogativa no tribunal, é o tribunal que vai homologar, pelo relator. É a atribuição, então, de um relator fazer a homologação monocraticamente. O órgão colegiado vai fazer o quê? No final do processo, o órgão colegiado dá a decisão de mérito e, portanto, avalia o cumprimento do acordo e da sua eficácia, autorizando os benefícios. Quem homologa é o relator, no começo, por decisão monocrática. No final do processo, o órgão colegiado profere a decisão de mérito, concedendo ou não os benefícios. A homologação do acordo, em regra, tem que se dar perante o juiz competente para julgar os fatos do colaborador. Mas cuidado, caso a proposta de acordo aconteça na fase recursal entre a sentença e o julgamento do recurso, então a homologação ocorrerá no julgamento pelo tribunal. Professor, mas é possível acordo de colaboração depois da sentença? Claro, a lei expressamente permite. Caminhando para o fim. Não existe previsão legal de recurso cabível em face da não homologação ou da homologação parcial. Daí o STF fala que cabe habeas corpus. E o STJ disse que o recurso cabível é a apelação criminal. Porém, o STJ, ainda que tenha afirmado que a apelação recurso cabível, admitiu o princípio da fungibilidade, já que existe dúvida objetiva referente ao instrumento adequado. A colaboração como meio de obtenção de prova não constitui critério de determinação, modificação ou concentração da competência. Por isso, ainda que o juízo ordene a realização de diligências como interceptação, busca e apreensão, para eventual corroboração da palavra do colaborador, esses fatos por si só não geram a sua prevenção, tá bom? Então, o fato de o juiz ter homologado, ter determinado algumas técnicas para produzir prova, como busca e apreensão e interceptação, isso não significa que a competência vai ficar com ele por causa da prevenção, tá? Se for descoberto ali, então, um crime praticado por um detentor de foro por prerrogativa de função, então, esse caso vai para o tribunal. Não interessa se o juiz já determinou esses meios de obtenção de prova antes. Não há prevenção. Por se tratar de um negócio jurídico personalíssimo, o acordo não pode, em regra, ser impugnado pelos coautores ou partícipes do acordo, ainda que venham expressamente a ser nominados. O STF diz que, em regra, quem foi mencionado
não tem um direito de impugnar o acordo. Só que o próprio STF já mitigou esse entendimento para admitir um habeas corpus de delatado contra o acordo manifestamente ilegal. Essa foi uma situação excepcional. Se o acordo é manifestamente ilegal, aí tudo bem, o delatado pode impugnar, tá bom? O delatado tem o direito de ter acesso às declarações prestadas, caso ele tenha sido incriminado e caso a colaboração não se refira à diligência em andamento. É um pressuposto positivo e um pressuposto negativo. Se a colaboração envolver diferentes pessoas, então o delatado não tem direito a um acesso universal dos depoimentos, mas apenas daqueles que lhe digam respeito. Para fechar, professor, são muitos entendimentos, né? São muitos. Por isso que, para agilizar aqui, em vez de eu selecionar só 1, 2, 3, eu estou trazendo a maior quantidade possível e, em vez de eu ficar anotando com a minha letra maravilhosa, eu estou trazendo já prontinho para vocês. Para a gente fechar essa aula, a ação penal envolvendo réus colaboradores e não colaboradores, o réu delatado tem direito de apresentar suas alegações finais por último, tá? Somente depois daquele que delatou. Na sentença, para analisar a eficácia do acordo, o juiz pode conceder um benefício mesmo sem ter sido pactuado. Essa é a chamada colaboração unilateral, que eu fiz referência há pouco. Então, o juiz pode dar um benefício mesmo que não tenha sido pactuado. Se houver o descumprimento do acordo, essa frustração da sua realização isoladamente não autoriza a imposição da preventiva. Tá? O fato de o colaborador ter descumprido o acordo não é requisito da preventiva. Para prender ele, tem que ir lá cumprir as hipóteses e requisitos do 311 e 312 do CPP. Não cabe ao MP, mas sim à União, a destinação do dinheiro, dos valores decorrentes da colaboração. Não pode o MP livremente destinar esse dinheiro ou até mesmo impor a criação de uma fundação para gerir esse dinheiro, fundação essa que cabe ao MP fazer a fiscalização. Professor, são muitos entendimentos, né? Sim. E tem chance grande de cair na sua prova? Tem chance enorme, gigantesca. A colaboração tem sido um instrumento de produção de prova cada vez mais usado na PF. Você vai usar bastante quando estiver lá no nortão do Brasil fazendo as suas investigações. Combinado?